Oi, gente, bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler, continuar aqui, a gente estava lendo em Hebreus. Hebreus, capítulo 6. 5, né? Que a gente tá. Vamos ler Hebreus 5. Só um minutinho. Então, vamos ler Hebreus, capítulo 5. A gente estava lendo sobre até o versículo 9, né? Que nós lemos. Agora vamos ler o versículo 11. A gente leu até o 10. Versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer sobre o sacerdócio de Jesus, né? Sacerdócio de Melquisedeque, que ele tá falando. O contexto é esse. Gente, pra gente estudar a Bíblia, a gente tem que entender um pouquinho de hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação, né? Então, ou seja, interpretação de texto, como que a gente interpreta a Bíblia? As pessoas falam assim, cada um interpreta de um jeito. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. E não é assim, né? O texto, ele tem um sentido, um significado. Ele não tem vários significados. O significado real do texto é aquele pelo qual o autor escreveu. Então, por exemplo, vamos supor que alguém escreva um diálogo entre você e uma pessoa. O significado do diálogo, daquilo que você está falando com aquela pessoa, é o que você queria falar e não o que a pessoa ouviu. Então, nós temos que entender o significado do autor, da pessoa que falou, o que ela queria dizer com aquilo que ela estava falando. Então, para você entender a Bíblia, você tem que entender o texto, o quem disse, para quem disse, quando disse, por que disse. Então, você não pode simplesmente pegar um versículo fora de contexto e criar interpretações que a gente chama de alegóricas. Existe uma forma de interpretação bíblica que chama de alegoria ou metafórica. As pessoas pegam coisas da Bíblia e transformam aquilo em outro sentido. Por exemplo, eu já até falei aqui no outro vídeo, eu vi uma pregação um dia de um pastor falando das pedras. As pedras que Davi... Eu acho que foi as pedras que Davi jogou no gigante. Uma coisa assim. Sei que ele falou, uma pedra significa não sei o quê. A outra pedra significa não sei o quê. Tipo assim, de onde que ele tirou isso? Então, isso é interpretar a Bíblia de forma alegórica. É você trazer um sentido que a gente chama de exegese. Tem a exegese, é quando você tira do texto o sentido, e a exegese é quando você coloca dentro do texto aquilo que ele não está falando. Então, você, às vezes, lê a Bíblia e tenta colocar um significado naquilo ali que está escrito conforme aquilo que você quer, e não conforme o autor quis. Existem, por exemplo, alegorias na Bíblia, coisas, metáforas, que a gente pode tentar entender baseado em outros versículos bíblicos, por exemplo, as parábolas. A gente pode tentar entender porque elas são histórias que não são reais, que são para a gente entender um significado. Então, não é uma história real. Então, mas tome muito cuidado com esse negócio. Cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Não, gente, a Bíblia só tem um significado. É claro que Deus pode trazer para você um sentido diferente, pode falar com você de forma diferente em um mesmo versículo, mas o versículo, ele tem um significado. Aquele pelo qual o autor escreveu e falou. Então, a Bíblia a gente não pode interpretar assim, e essa pedra significa tal coisa. A não ser aquela pedra, por exemplo, que Jesus falou. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Era uma metáfora que Jesus estava falando dele mesmo. Mas tem coisas que a gente coloca dentro
das escrituras conforme a gente pensa. Então, assim, não é assim que interpreta a Bíblia. As regras básicas de exegese e hermenêutica é você tirar do texto aquilo que o texto está dizendo e não você colocar no texto aquilo que você quer dizer. Então, vamos lá. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quanto a isto que? O contexto. Então, para você interpretar um texto, você tem que entender o contexto. Qual é o contexto? Está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que é a ordem do sacerdócio de Cristo. Ele está dizendo que quanto a isso, ao sacerdócio de Melquisedeque, de Jesus, ele tem muito a falar. Só que ele não podia falar, porque era muito difícil para as pessoas entenderem, porque aquelas pessoas ali para as quais ele estava direcionando essa carta, eles eram muito lentos para aprender. Então ele está dizendo que essas pessoas eram lentas, vagarosas para aprender as coisas. Então, eu não posso explicar a vocês, eu não posso pregar para vocês, eu não posso ensinar a vocês coisas muito profundas, muito difíceis, porque vocês são lentos para aprender. Nem as coisas básicas vocês entenderam ainda, quanto mais eu falar de coisas difíceis. Então ele disse, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ele está falando o seguinte, que ele gostaria de ensinar coisas muito profundas e difíceis de entender. Só que eles não sabiam nem o básico. Então, existem os princípios que a gente chama de fundamentais ou elementares do Evangelho, que são as coisas mais importantes, lógico. São a base, o ensino básico do Evangelho que todo cristão tem que saber. Mas ele está dizendo que eles lá, nesse lugar onde essa carta foi endereçada, provavelmente a igreja de Israel, igreja dos hebreus, porque foi direcionado para os hebreus, então provavelmente a igreja que devia estar em Jerusalém lá. Então, ele disse que eles são vagarosos para entender que nem as coisas básicas eles sabiam. Então, o que são coisas básicas, elementares, fundamentais do Evangelho? Aí ele cita aqui embaixo, no capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Não é que ele está falando que a gente não deve ensinar isso, não. Ele está dizendo que os ensinos elementares, fundamentais, são para os bebês, para quem está começando. Então, se uma pessoa já tem muitos anos no Evangelho, ela tem que receber um outro tipo de alimento mais sólido e não simplesmente ficar tomando o mesmo leitinho do início da caminhada. Porque o leite é para bebês, né? Como a gente já falou isso, o leite ele não serve para adulto, ele serve só para o nenenzinho. O adulto precisa de alimento sólido. A respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, os princípios elementares do cristianismo, da fé, ele citou aqui: arrependimento, fé em Deus, instrução a respeito de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, esses são os princípios elementares, fundamentais do Evangelho. Só que ele está dizendo que aquela igreja já era para estar lá na frente com muito mais conhecimento, já ensinando outras pessoas, mas eles ainda estavam necessitando de ouvir pregações
básicas sobre arrependimento, sobre batismos, sobre imposição de mãos, sobre juízo eterno. E, gente, essa é a realidade nossa hoje. A igreja brasileira, a nossa igreja hoje, ela está tão fraca no ensino que você precisa ensinar para ela coisas básicas do evangelho. Você não pode aprofundar um conhecimento mais difícil, mas porque ninguém entende. Por quê? Porque eles não entendem nem as coisas fundamentais. Então, é claro que as coisas fundamentais têm que ser ensinadas. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui, sobre arrependimento, sobre batismo, sobre fé em Deus, sobre instruções, sobre imposição de mãos, sobre ressurreição dos mortos, sobre juízo eterno. Nós vamos falar isso para vocês que não sabem. E a maioria não sabe sobre isso. Só que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está dizendo que isso são os princípios elementares, são o leite do Evangelho, pro início da conversão. Mas existe um leite corrompido, que muita gente aprendeu errado, muita coisa. E muitas vezes Deus tem que levantar pessoas para endireitar o nosso entendimento. Gente, eu era de uma igreja, não estou falando mal da igreja não, tá? A igreja só pregava sobre batismo. Todo culto de domingo, a única pregação era sobre batismo no Espírito Santo. Não tinha outra mensagem. Se você gravasse no áudio, o celular, o pastor pregando no domingo, você não precisava ir domingo mais, porque toda pregação é a mesma coisa. A única pregação que eles falam é só batismo no Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Como se a vida cristã fosse só isso. É claro que ter o Espírito Santo, isso é um princípio elementar do Evangelho. Mas não é o todo. Então, existem milhões de coisas que Deus quer nos ensinar. Por isso que você percebe que as pessoas dessa igreja não têm conhecimento bíblico nenhum. 0,000. Não existe ensino de Bíblia. É só a mesma repetição. O próprio Jesus falou, não useis de vãs repetições. Por que a gente sempre repetindo a mesma mensagem? Ah, porque tem gente que não aprendeu. Mas aí ele continua dizendo aqui, se a pessoa já provou de tudo e até hoje não aprendeu, você vai ficar ensinando ela o resto da vida? Lógico que não. Que ela não quer aprender, tá bom, deixa ela pra lá, deixa ela se virar. Agora, as outras pessoas já estão maduras na fé, já cresceram, precisam de alimento espiritual profundo e você fica continuando dando leite, essas pessoas vão ser infantis e imaturas. Não é porque tem uns que são fracos na fé que significa que você vai ter que dar leite para todo mundo. A sabedoria do pastor, do líder, é saber separar os bebês dos adultos. Cria uma escola escola bíblica para os recém-convertidos, para eles aprenderem os ensinos fundamentais da Bíblia. Muitas igrejas têm isso. Tem um estudo para os iniciantes que estão começando, um outro curso para os que estão intermediários, um outro curso bíblico para os mais avançados. Isso que é a sabedoria. Você não pode ficar dando leite materno para adulto só porque tem criança ali no meio. É a mesma coisa, vamos supor, você faz uma festa. Na festa tem adulto, tem velho, tem criança, tem adolescente. Aí você fala assim, não, é porque tem muito bebê aqui, então eu vou dar leitinho para todo mundo, eu vou dar uma mamadeira para todo mundo mamar, já que tem muito bebê aqui, todo mundo vai tomar leite. Claro que não, você tem que saber diferenciar que existem os bebês que precisam de leite, existem as crianças que precisam de papinha, existem os maiorzinhos que já comem comida sólida, existem os adultos que comem de tudo. Então você tem que dar um alimento maior, mais forte para eles, que vai nutrir. Tem muita gente espiritualmente desnutrida porque não tem alimento sólido na sua igreja. E elas têm que procurar em outros lugares. Elas têm que ir para a internet estudar. Então, assim, na minha igreja, não tinha ensino bíblico. O que eu tive que fazer? Estudar. Na verdade, eu estudo a Bíblia desde que eu me converti, sozinha. Depois eu fiz
seminário teológico, 2 seminários e estudo, e gosto de estudar. E continuo estudando. Se eu fosse depender da minha igreja, na época da que eu era, hoje eu não saberia nada. Eu só saberia falar do batismo no Espírito Santo, porque é só isso que eles falam. Do dízimo, da oferta e do batismo no Espírito Santo. Porque eu não falo mais nada. Então, a gente não pode se desculpar porque tem bebês na igreja, a gente tem que dar só leite. Não é desculpa. Isso se chama que você é negligente com as coisas de Deus. Crie um curso só para os recém-convertidos. Crie um curso para os maiores, para eles aprenderem a palavra de Deus. Agora, ficar dando leitinho para todo mundo o tempo todo, ninguém aguenta não, gente. Eu lembro que eu ia no culto de domingo, eu sentava no banco na hora que o pastor estava pregando, ficava assim, ai meu Deus do céu, lá vem. Começa tudo de novo. A mesma pregação. Gente, o Espírito Santo, ele renova, a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que são rios de águas vivas? Água viva é água em movimento. Isso que é água viva. Água morta é a água parada. Se você for numa lagoa e beber da água da lagoa, você vai beber sempre a mesma água. Agora, se você for num rio, você nunca vai beber a mesma água, porque ela sempre está fluindo. Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele não fica com uma água parada, sempre a mesma água. Ele flui rios de águas vivas, sempre tem ensinamentos, direções novas. Claro que ele pode voltar a ensinar a gente algumas coisas, como ele falou assim, se Deus permitir, a gente volta nesse assunto, não tem problema nenhum. Mas ficar sempre falando da mesma coisa, não tem ninguém que cresça, que amadureça e que aguente uma coisa dessa. Por isso que as pessoas estão saindo da sua igreja. Quer ouvir a real? Vou falar a real pra você. Se você estiver me ouvindo, e eu sei que tem líderes de igrejas grandes que me segue escondido. Tô falando pra você mesmo, a indireta. É por isso que o pessoal tá saindo da sua igreja. Ninguém aguenta mais esse leite, não. O povo tá começando já a acordar. Gente, eu preciso aprender a Bíblia, eu preciso conhecer as coisas profundas de Deus. Aí começa a ver um pastor de outra igreja na internet e sai da igreja. Porque vê que tem um alimento melhor, gente. O que segura o gado não é a cerca, não. É o pasto. Não tô chamando ninguém de gado, não. Eu tô falando que isso é só uma frase que tem tudo a ver. O que segura o membro da sua igreja não é você ficar pondo medo nele, não, gente. É você dar um alimento bom para ele. Se ele tá sendo bem alimentado ali, bem tratado, bem cuidado, ele não vai querer ir para outro lugar de jeito nenhum. Então, tá acabando já o tempo aqui. Eu acho que eu vou continuar. Porque dá 20 minutos para, né? Mas, então, o alimento sólido, a gente tem necessidade de alimento sólido. Eu não aguentava mais ir na igreja, gente. Eu ficava lá sentada, lá ficava assim, ai meu Deus do céu. Não tinha alimento nenhum, era só a mesma ladainha. E essas igrejas que tem filiais, que eu acho isso um absurdo. Você pode até abrir outras igrejas, mas deixa o Espírito Santo dirigir. O líder da igreja quer tomar conta, ele que dita o que o pastor tem que pregar. Isso para mim é absurdo dos absurdos. Você pode até direcionar uma visão da igreja para todo mundo. Agora, você dizer o que o pastor tem que pregar? É lógico que o pastor tem que estar alinhado com a visão da igreja. Mas quem dirige a igreja é o Espírito Santo, gente. Agora, o líder da igreja, ele determina o que os pastores têm que pregar. Isso para mim é o pior dos absurdos. Então quer dizer que o Espírito Santo não está dirigindo isso, não. Quem dirige é o pastor. Gente, o cabeça da igreja é Jesus. O cabeça da igreja não é o líder, não. O líder é um instrumento de Deus, mas ele não é o cabeça. Então, assim, eu fico vendo essas coisas. Por isso que as igrejas estão esvaziando. O povo está saindo. O povo tá saindo porque não aguenta mais essas coisas. Vou fazer um vídeo explicando
um por um desses aqui. Porque aí vocês já podem pular de fase. Aí já sai do bebê para criança. Amém? Vamos passar de bebezinho já para uma criança. Aí nós vamos ter um outro ensino mais profundo. Tá bom? Eu vou ensinar para vocês o leitinho materno. Nunca mais vocês vão precisar de ouvir isso na vida de vocês. Claro, se o Espírito Santo quiser falar de novo, ele vai falar por algum motivo. Mas eu vou ensinar vocês os princípios elementares da Bíblia. E nós vamos partir para coisas mais profundas, porque isso vocês já sabem, vão saber e vão dar aula já para outras pessoas. Amém? Então tá bom. Eu vou montar um vídeo para vocês explicando tudo sobre isso. E vocês vão ficar craque nisso. Tá bom? Aí você manda pro seu pastor, aí ele vai ensinar isso, e ele vai ensinar e não vai precisar mais, nunca mais ficar só batendo na mesma tecla de batismo no Espírito Santo todo dia. Você tem que buscar o batismo, você tem que ser batizado, você tem que ser batizado. Nós vamos explicar sobre tudo isso, tá bom? Gente, eu não tô debochando de igreja de ninguém, tá? Eu tô só falando que às vezes você tá perdendo membros, as pessoas estão indo para outras igrejas por causa disso. Porque a repetição demais. Não tem alimento sólido, a pessoa não se firma com isso. O que firma as pessoas é a palavra. Então, assim, não adianta ficar nessa repetição achando que isso vai fazer as pessoas melhor. Não. Separe os recém-convertidos dos mais velhos e faça cursos bíblicos separados para não ter que ficar sempre falando a mesma coisa. Então, vamos partir para a maturidade, como está escrito aqui. Maturidade. Nós temos que crescer, ser mestres e começar a ensinar as pessoas e não ficar sempre ali bebendo a mesma água todo dia. Tá bom? Deus abençoe vocês. O meu desejo é ajudar vocês, não é criticar, é ajudar. Se tem igrejas que estão hoje paradas, que eu falo paradas, não é que elas não trabalham, elas trabalham muito, fazem muito, evangelizam muito, mas dentro, a maturidade aqui dentro não amadurece. Continuam pessoas infantis que não têm capacidade nenhuma de ensinar nada para ninguém. Pode até evangelizar muito, beleza, faz muita coisa, mas não tem entendimento. O evangelho, a base do evangelho é o conhecimento das escrituras. Não é ação. Porque a ação social, gente, tem um monte de gente que faz. Os espíritas fazem ação social, as prefeituras. O evangelho não é ação social. O evangelho é conhecimento da palavra. E para a pessoa praticar a palavra, ela tem que conhecer. Então não vem com esse negócio, né? É prática da palavra, não. A gente pratica aquilo que a gente conhece. Então primeiro você tem que conhecer. A prática vem depois do conhecimento. Então, a pessoa primeiro tem que conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é nem a oração que liberta. O que liberta é o conhecimento da verdade. Ficar expulsando demônios só da pessoa também não liberta, não. O que liberta é o conhecimento da verdade. A verdade do que Jesus fez por nós. É essa fé que liberta. Então, eu vou fazer um vídeo especial falando, se eu não conseguir falar de todos os assuntos, pelo menos uma parte deles eu vou falar. Sobre a salvação, o arrependimento, o juízo eterno, os batismos, a imposição de mãos, que são os princípios elementares da fé, para que a gente possa partir para um conhecimento muito mais profundo de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Amo muito vocês. Se inscreve no meu canal. Curte, compartilha, comenta o que vocês quiserem. Tem uma pessoa que falou da minha unha vermelha. Gente, a cor vermelha. Deus gosta tanto da cor vermelha que ele colocou o pigmento, a cor vermelha no sangue. O sangue é a coisa mais importante que a gente tem. É por causa do sangue de Jesus que nós temos vida. E o sangue de Jesus é vermelho. Se tem um demônio que gosta de vermelho, o problema é dele, eu não tenho nada com ele.
Quem criou a cor vermelha foi o meu pai. E ele é tão lindo, ele criou todos os tipos de cores lindas pra gente. Sabia que o lírio do campo que Jesus falou, olhai para os lírios, nem Salomão se vestiu como um deles? Os lírios, a maioria deles são vermelhos. Jesus mandou a gente olhar para um lírio vermelho e ver como ele é lindo. Então para com essa bobagem. Não é porque tem um demônio que gosta de vermelho que eu não vou usar vermelho. Não é porque tem rituais que fazem frango que nós não vamos comer frango. Gente, tudo é do pai. Não tem uma música assim? Tudo é do pai? Tudo é do pai, gente. Se o ladrão tá usando as coisas do pai, o problema é do ladrão. O meu pai é o dono de tudo. E eu sou herdeira, né? Deus te abençoe. Grande beijo pra vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.